Boa noite. Começou a Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Não é a primeira, mas teve muita novidade. 60 mil pessoas estiveram na Arena Corinthians, palco de abertura do evento. A maior parte dos brasileiros, dos milhões de brasileiros, acompanhou pela televisão. Mas alguns passaram o dia nas ruas, protestando contra os gastos da Copa, enquanto necessidades são negligenciadas por todo o país. Por um fator ou por outro, você vai lembrar desse dia 12 de junho de 2014. E você vai ver que o NT Vale esteve nos protestos em São Paulo. Protesto, repressão e prisões a cerca de 11 quilômetros do estádio de abertura da Copa do Mundo. Jornalistas estiveram entre os feridos nos protestos em São Paulo. No Rio de Janeiro, aeroviários fazem greve no primeiro dia da Copa. E ainda, o resgate do homem que ficou em cima de uma árvore durante a enxurrada no Paraná. O dia foi tenso hoje em São Paulo. Manifestantes contra a Copa protestaram na estação Carrão do metrô a poucos quilômetros do Itaquerão. Tumulto, correria e bombas. Manifestantes do movimento Não Vai Ter Copa protestaram. A manifestação ocorreu a cerca de 11 quilômetros da Arena Corinthians. A estação Carrão do metrô foi o local escolhido para os protestos. A entrada foi bloqueada por policiais e todos eram revistados. O ingresso para a final é de R$ 1.960 e o salário mínimo nesse país é de R$ 724. Eu te pergunto, a Copa é para quem? Essa Copa tá combinada! Do lado de fora da estação, manifestantes foram detidos por desacato. A força de estratégia da polícia não intimidou o movimento, que tinha por objetivo chegar até o local de abertura da Copa. Afasta! Afasta! Durante o protesto, houve abuso de autoridade por parte da polícia. Esse manifestante já estava dominado. Mesmo assim, o policial espirra spray de pimenta direto no olho. Ao mesmo tempo, ele era enforcado, tinha o cabelo puxado e as mãos controladas. Esta jornalista sangrava após ser atingida por estilhaços de bomba. Ela foi logo atendida e passa bem. Os manifestantes também abusaram. Atacaram objetos e bombas contra os policiais. Destruíram placas de rua, lixeiras e orelhões. Incendiaram tudo. Próximo do estádio, a movimentação começou cedo. O policiamento esteve o tempo todo. A Guarda Civil Metropolitana orientava os motoristas, já que o trânsito no local foi alterado. Quem que é? Meu ID. Tá, ok, pode passar. A barreira policial só permitia a torcedores com ingressos chegar mais perto do estádio. A movimentação no metrô foi intensa, mas tranquila. A circulação da linha vermelha do metrô em São Paulo foi afetada por volta das 3 da tarde, depois que o manifestante jogou um extintor na linha. Por conta do incidente, os trens circularam com velocidade reduzida. Cerca de 7 minutos depois, a circulação foi normalizada. Houve protestos também no mezanino das estações. O acesso à CPTM também chegou a ser bloqueado por policiais militares armados, mas foi reaberto às 4h30 da tarde. Mas daqui a pouco voltamos com mais informações sobre as manifestações em todo o país. No Rio de Janeiro também houve protesto e greve. Os aeroviários fazem uma paralisação de 24 horas hoje, pedindo, entre outras coisas, um abono Copa por trabalharem mais nesse período. Mas a paralisação é parcial e os aeroportos operam normalmente na cidade. Os aeroportos Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá operam com 80% dos funcionários. Nenhum tumulto foi visto e pousos e decolagens acontecem sem problemas. A paralisação de 24 horas começou à meia-noite de hoje e foi decretada pelo sindicato da categoria. Os aeroviários querem reajuste salarial que varia de 5,58% a 12%, dependendo da função, entre outros benefícios.
O Tribunal Regional do Trabalho determinou a manutenção em atividade normal da maioria dos trabalhadores. Em caso de descumprimento, o sindicato vai ter que pagar multa de R$50 mil. Segundo a ANAC, as empresas aéreas possuem planos de contingência para o período da Copa. De acordo com a Lei Geral da Copa, os estados, o Distrito Federal e os municípios que sediam o evento podem declarar feriado ou ponto facultativo nos dias das partidas em seu território. Cada região adotou medidas diferentes. Rebeca Ricarte, de Pernambuco, traz as informações sobre esses feriados e o funcionamento dos serviços na cidade sede. Em clima de Copa do Mundo, muitos brasileiros ainda não sabem quando vai ser feriado ou que abre e fecha nesses dias de jogos. Aqui no Nordeste, por exemplo, em Salvador e em Fortaleza, foi decretado feriado nos dias de jogos da seleção brasileira. Já que em Recife, que também é sede da Copa do Mundo, nada de feriados, apenas ponto facultativo para os setores públicos. Hoje, por exemplo, escolas e comércio funcionaram normalmente. Agora vamos saber como é que fica a situação nas demais regiões do Brasil. Em São Paulo, embora hoje tenha sido feriado, nos demais dias de jogos, os servidores devem ser liberados 3 horas antes dos horários das partidas. O mesmo vale para Belo Horizonte e Brasília. No Rio de Janeiro, feriado integral nos dias 18 e 25 de junho e 4 de julho. Em Manaus e Natal, pontos facultativos nas repartições públicas em todos os dias de jogos da seleção ou nas arenas locais. Em Recife não foi decretado nenhum feriado, apenas ponto facultativo a partir do meio-dia nos dias de jogos da seleção e nos 5 dias de partidas na Arena Pernambuco. Órgãos públicos federais funcionam normalmente até o meio-dia e meia em dia de jogos da seleção brasileira. Nos hospitais o atendimento deve ser normal e o contingente de funcionários também. Nos bancos, em dia de jogos da seleção brasileira, o recomendado é que eles tenham pelo menos 4 horas de atendimento ao público. Mas se na cidade for decretado feriado, o atendimento do banco é suspenso. De Recife, Pernambuco, Rebeca Ricarte para a Rede Novo Tempo. Com a Copa parece que nada mais acontece, mas não é bem assim. Ontem, Brasil e Argentina renovaram um acordo para o comércio de veículos. Os governos esperam que a notícia aqueça novamente as vendas entre os dois países. O novo acordo automotivo entre Brasil e Argentina passa a vigorar a partir de 1º de julho e vai até o dia 30 de junho de 2015. Com o acerto, os países destravam a dificuldade de comércio que enfrentavam desde o ano passado. O documento estabelece que para cada $1,5 milhão de dólares em carros e peças vendidos para a Argentina, o Brasil terá que comprar $1 milhão de dólares do país vizinho em um acordo conhecido como regime flex. O que passar disso vai ter alíquota de 35%. As montadoras brasileiras não queriam voltar ao regime, mas analistas de mercado acreditam que a notícia não vai prejudicar o volume de comércio já existente. A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje a presidente do Chile, Michelle Bachelet. Esta é a primeira visita da presidenta chilena ao Brasil desde que assumiu o cargo para o 2º mandato no dia 11 de março. No encontro, foi assinado um acordo para facilitar a troca de informação sobre violações de direitos humanos ocorridas durante as ditaduras dos dois países. No Brasil, esses dados vão auxiliar as atividades da Comissão Nacional da Verdade. Acordos relacionados à cooperação industrial, energética e de investimentos também foram assinados. No Iraque, forças curdas tomaram hoje o controle da cidade de Kirkuk, que fica ao norte de Bagdá. Os curdos assumiram o controle da cidade em uma tentativa de protegê-la de um possível ataque de jihadistas. O exército do país abandonou a região, que ficou completamente desprotegida. É a primeira vez que as forças curdas controlam totalmente a cidade petrolífera de Kirkuk. Eles formaram uma polícia conjunta com membros árabes e turcomanos na busca por segurança. O bloqueio é para proibir a entrada de membros do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que lançaram uma ofensiva na terça-feira e tomaram a província de Nínive, além de várias zonas das províncias de Salaheddin e Kirkuk. Os jihadistas planejam avançar para o norte até chegar a Bagdá, capital do país, e onde estão os principais santuários xiitas.
Em um áudio divulgado pelo líder dos insurgentes, Abu Mohamed al-Adnani, ele chamou o presidente do Iraque de incompetente e vendedor de cuecas. Hoje, o presidente do Irã, país vizinho, disse que vai lutar contra a violência e o terrorismo, mas não deu detalhes de como pretende fazer isso. Ontem, o controle de jihadistas da cidade de Mossul, a segunda maior do país, provocou o deslocamento de mais de 500 mil pessoas na região. Segundo o Ministério da Saúde ucraniano, a violência entre insurgentes pró-Rússia e forças nacionais já deixou 270 mortos em apenas 2 meses. Só na região de Donetsk, onde foram registrados os confrontos mais violentos, 225 pessoas morreram. Os serviços médicos também contabilizaram 576 feridos. Hoje, a Rússia anunciou que vai apresentar um projeto de resolução sobre a Ucrânia para o Conselho de Segurança da ONU. Uma mansão luxuosa à beira de um penhasco no Texas pode desabar a qualquer momento. A casa foi construída em 2007 e avaliada em cerca de 2 milhões de reais. Os moradores foram retirados do local e a Defesa Civil proibiu a aproximação de pessoas. A milícia radical islâmica Boko Haram exigiu 800 vacas para libertar as 20 mulheres sequestradas em um assentamento no norte da Nigéria há uma semana. Os familiares das meninas sequestradas disseram que o pedido é insustentável, sendo que o gado é o principal meio de sobrevivência da tribo. Agora são 7h11 no horário de Brasília e a seguir, o resgate de um homem que ficou desaparecido por 2 dias após chuvas do Paraná. Pescador estava em ilha e subiu em copa da árvore para sobreviver.